O livro da Divina Consolação da Bem-aventurada Ângela de Foligno, páginas 47 e 5. Da conversão e penitência da bem-aventurada Ângela de Foligno e das suas muitas e diversas tentações. Enquanto eu caminhava, disse a bem-aventurada Ângela, pelo caminho da penitência, dei 18 passos espirituais antes de perceber a imperfeição da minha vida. 1. Primeiro passo. Comecei a refletir sobre meus pecados e o conhecimento deles preencheu minha alma de tal temor que, temendo ser condenada ao inferno, chorei amargamente. 2. Segundo passo. Passei a sentir uma vergonha tão profunda pelos meus pecados que, por vergonha, não consegui confessá-los completamente. Por isso, muitas vezes participei da comunhão sem me confessar e recebi o corpo do Senhor carregando todos os meus pecados. Dia e noite fui atormentada pela minha consciência por causa disso. E então orei ao bem-aventurado São Francisco, pedindo-lhe que me ajudasse a encontrar um confessor adequado, alguém que conhecesse meus pecados e a quem eu pudesse me confessar plenamente. 3. Visão de São Francisco. Naquela mesma noite, o bem-aventurado Francisco apareceu a mim e disse: Irmã, se tivesses orado a mim antes, tua oração teria sido atendida mais cedo. O que pediste já foi feito. Na manhã seguinte, fui à igreja de São Francisco e encontrei um frade pregando sobre São Feliciano, que era capelão do bispo e detinha sua autoridade. Decidi então me confessar com ele assim que a pregação terminasse. Assim confessei-me completamente e fui absolvida de todos os meus pecados. No entanto, durante essa confissão, não senti amor, mas apenas amargura, vergonha e dor. 4. Terceiro passo. Perseverei em cumprir a penitência que me foi imposta, ainda cheia de dor e sofrimento, sem qualquer outra consolação. 5. Quarto passo. Comecei a considerar e reconhecer a misericórdia divina, que me concedeu essa graça e me salvou do inferno. Nesse momento, comecei a ser iluminada, e chorei e lamentei ainda mais intensamente, esforçando-me para realizar uma penitência mais severa, sobre a qual não falarei aqui. 6º passo. Sendo iluminada dessa maneira e encontrando apenas falhas em mim mesma, passei a me condenar, convencida de que merecia o inferno. Com isso, voltei a chorar amargamente. É importante entender que entre um passo e outro houve um intervalo de tempo, e eu sempre chorava e me lamentava. Não recebia outra consolação, a não ser a de poder chorar, embora fosse uma consolação amarga. Deve-se entender, porém, que entre um passo e outro houve um espaço de tempo, e eu sempre chorava e lamentava tristemente. E não havia outra coisa que me fosse concedida, exceto que eu tinha alguma consolação em poder chorar, mas na verdade era uma consolação amarga. 6º passo. Foi-me concedida uma iluminação constante e certa da graça, pela qual fui levada a conhecer meus pecados de forma tão profunda que, ao ter ofendido o Criador, percebi que também havia ofendido as criaturas que Ele criou para mim. Então, recordei todos os pecados que cometi e, na confissão que fiz ao Senhor meu Deus, refleti profundamente sobre eles. Por isso, implorei a todos os santos, junto com a bem-aventurada Virgem, que intercedessem por mim, e pedi ao Senhor misericordioso, que me havia concedido tantas coisas boas, que tivesse piedade de mim, e vendo que me sabia morta em pecado, me trouxesse de volta à vida por sua graça. Além disso, rogando a todas as criaturas, pois eu as havia ofendido, já que ofendi o Criador, pedi que não me acusassem diante de Deus. Assim parecia-me que todas as criaturas e todos os santos tinham compaixão de mim. Por isso, com um fogo de amor ainda maior, me dediquei a orar a Deus mais intensamente do que de costume. 7º passo. Por uma graça especial, comecei a olhar para a cruz, onde vi, tanto com os olhos do meu coração quanto com os do meu corpo, Jesus Cristo, que morreu por nós. E senti grande tristeza ao ver essa cena, embora ainda não compreendesse completamente essa visão e meditação. 8º passo. Quando olhei para a cruz, fui agraciada com um entendimento mais profundo de como Cristo morreu pelos nossos pecados. Então percebi claramente todos os meus próprios pecados, com uma tristeza tão grande que senti como se eu mesma tivesse crucificado o Senhor. No entanto, eu ainda não compreendia o quanto a paixão de Cristo era uma bênção. Nem entendia tão claramente naquele momento como Ele me havia redimido dos meus pecados, me convertido ao arrependimento e morrido por mim. Ao olhar para a cruz, senti um ardor no fogo do amor e do arrependimento, de modo que, em pé diante da cruz, me despojei de tudo e me ofereci a Ele.
E embora temesse muito, fiz a promessa de guardar a castidade perpétua e de não ofender com nenhum dos meus membros, acusando um a um os meus membros pelos pecados passados. Orei a ele para que me ajudasse a cumprir esta promessa, ou seja, preservar a castidade e vigiar os meus pensamentos. Pois, por um lado, temia profundamente fazer essa promessa, e por outro, o fogo mencionado me impelia e eu não tinha força para resistir. Foi-me dado o desejo de buscar e conhecer o caminho da cruz, para que eu pudesse ficar aos seus pés e encontrar refúgio ali, onde todos os pecadores encontram abrigo. Para isso, fui iluminada e instruída da seguinte maneira, que se eu desejasse encontrar esse caminho e seguir até ele. Notas explicativas. 1. A penitência como processo espiritual. A penitência, no contexto da obra, é vista como um caminho espiritual profundo e transformador. Não se trata apenas de atos de arrependimento, mas de uma transformação interior que envolve reflexão, dor e o desejo sincero de reconciliação com Deus. 2. A figura de São Francisco. São Francisco de Assis é central para a espiritualidade de Ângela de Foligno. Ela recorre a ele em oração para que a ajude a encontrar um confessor e a guiar sua jornada de arrependimento e conversão. A presença de São Francisco na vida espiritual da autora reflete a importância de sua intercessão. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.